Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o
capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia.
Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano,
que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes
para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governos, nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o
capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina,
levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante
orar a Deus para que nossos governos, nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governos, nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia.
Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano,
que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê.
suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos,
entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das intensivas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Kepp fez importantes descobertas a respeito da psicossociopatologia, ou seja, como uma sociedade doente dirigida por um establishment doente fatalmente criará indivíduos problemáticos, além de contaminar os demais países com a mesma patologia. Isso foi o que aconteceu com o povo americano, que além de estar seriamente comprometido com a sociopatologia que o domina, levou essa nefasta influência aos demais países do Ocidente até o Oriente, pois o comunismo foi criado como reação ao capitalismo selvagem. Foi através da observação da sociedade americana e do atendimento de clientes americanos em análise que Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Kepp percebeu o grande poder enlouquecedor do capitalismo. Verificou que a estrutura social americana, construída no tripé Power, Money and Prestige, poder, dinheiro e prestígio, nada mais é do que o velho sonho americano, tornar-se milionário e poderoso sem trabalhar. Então é interessante ver esse trecho várias vezes para saber a doença do povo americano. Então vamos nesse instante orar a Deus para que nossos governantes sejam pessoas dignas, ligadas a Deus, fortalecedoras do bem universal, da beleza e da paz. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar, vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia. Agora vamos ler o capítulo As Bases da Futura Civilização. Em 1983, Kepp iniciou seus trabalhos em Nova York a convite de vários grupos científicos, entre os quais a City University of New York. Com ele seguiu um grupo de aproximadamente 100 trilogistas de várias nacionalidades, todos trabalhando e pesquisando sob sua orientação. Através das